texto que serve de base para a nossa reflexão na noite de hoje. Como os irmãos bem sabem, nós estamos numa sequência de mensagens sobre o segundo livro de Samuel, e hoje é a sexta mensagem nessa sequência. Então, segundo livro de Samuel, capítulo de número 15, e nós vamos ler os versos Samuel 15, versos de 1 a 5. Assentados reverentemente, os irmãos acompanharão a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, beijava, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, conforme eu falei alguns minutos atrás, hoje é a sexta mensagem sobre o segundo livro do profeta Samuel. A história que nós vamos tratar hoje, irmãos, é uma história um tanto longa, é uma história que tem muitos e muitos detalhes. É uma história que o narrador, ele vai utilizar-se de 4 capítulos para narrá-la. E dentro desses 4 capítulos existem muitos detalhes mesmo. E se nós formos nos atentar demais aos detalhes, vai ficar um número muito grande de informações, de maneira que a gente pode se perder em algum momento da mensagem. Então, o nosso propósito na noite de hoje, irmãos, não é contar todos os pormenores desses 4 capítulos, mas nós queremos falar da base principal daquilo que nós vamos tratar. Nós estamos falando, irmãos, de um dos momentos mais difíceis da vida do reinado de Davi. É quando seu filho Absalão usurpa o trono do pai. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar exatamente sobre isso. As características de um usurpador. As características de um usurpador. Qual é o contexto desse texto? Conforme nós aprendemos no domingo passado, irmãos, Absalão, ele tem uma ambição muito grande. Ele é um sujeito tremendamente ambicioso. E exatamente para ele tentar vingar o que ocorreu à sua irmã Tamar, ele planeja o assassinato do seu meio-irmão Amnon. Já vimos isso no domingo passado. Após o assassinato, planejamento e assassinato, ele foge. Ele vai para a casa do seu avô. O seu avô, ele é rei de uma cidade chamada Jesur, e ele vai para lá. E lá ele fica um bom tempo, ele fica 3 anos escondido lá. O rei Davi fica aqui com o luto do filho. Esse filho que morreu, Amnon, conforme nós já vimos, ele é o primogênito, então ele tem
um carinho muito especial da parte do pai. Provavelmente seria ele o príncipe herdeiro, muito provavelmente, mas agora ele é morto. E Davi está inconsolável, e ele persegue o filho Absalão. Mas depois desse tempo todo, 3 anos, Davi então se vê consolado. Ele esquece aquilo, ele aprende a conviver com o luto, ele aprende a conviver com a perda e de alguma maneira ele para de perseguir Absalão que está longe. Bom, o semblante do rei passa a ficar, vamos dizer assim, mais afeito ao nome Absalão. Antes não, mas agora sim. E o capitão da guarda dele, Abner, percebe isso. Então ele vai articular, ele vai criar uma situação para favorecer a volta de Absalão, lá do reino de Gesur, lá na cidade de Gesur, que fica na Síria, de volta para Jerusalém. Então ele faz uma artimanha, ele contrata uma mulher sábia, inventa uma história para ela inventa essa história para Davi, mas Davi descobre que Abner está por trás de tudo aquilo. É a ideia de Abner. Davi desmascara aquela situação, mas ele concorda em fazer com que o filho Absalão retorne para Jerusalém depois de 3 anos. Então Joabe, que é o idealizador desse plano, Joabe fica muito feliz e, como capitão da guarda, agradece ao rei e vai tratar de ir até a Síria. Conta tudo para Absalão e fala: Absalão, é hora de a gente voltar para casa. Absalão retorna então para Jerusalém. Quando ele retorna para Jerusalém, Davi então fala uma coisa muito dura para Abner. Abner, meu filho, voltou? Voltou, rei. Não quero vê-lo. Essa é a palavra. Então Abner fala para Absalão: Absalão, olha, fica aí, uma hora a coisa vai melhorar. Não melhora. Ele fica residindo em Jerusalém por 2 longos anos e o rei não vai vê-lo. Então 2 anos sem conversar com o filho, mais 3 onde ele estava distante. São 5 anos de silêncio. Absalão não suporta mais aquilo, ele quer uma definição. Ele mora ele é vizinho de Abner, capitão da guarda do rei. Então ele vai até Abner e fala: Abner, quero conversar contigo. Abner não dá ouvidos. Passa um longo tempo. Abner, quero conversar contigo, vamos lá tomar um café. Abner também não fala nada. Aumenta ainda mais a impaciência de Absalão. O que Absalão faz? Manda os seus servos tocarem fogo na seara de Joabe, capitão da guarda do rei, para chamar a atenção. Aí Abner aparece. Abner então procura Absalão e fala: o que aconteceu? E Absalão fala: olha, eu já chamei você 2 vezes, você não me dá atenção, agora você veio, né? Quero falar com o rei. Arruma uma maneira, porque eu preciso conversar com o rei. Ok. Absalão deu o recado. Abner então procura o rei e fala: rei, seu filho quer lhe ver. Então Davi consente. Absalão vem até o palácio real e nos diz o texto que Davi o recebe e lhe beija. Ponto final. A narrativa para assim, de forma abrupta. Depois segue-se o narrador dizendo: bom, 4 anos depois, ele começa a agir. E vai dar exatamente desse texto que nós acabamos de falar. Somado esse tempo todo, irmãos, nós temos 9 anos. 3 anos que ele ficou com o avô, distante, na Síria. 2 anos em Jerusalém, e depois de 2 anos ele viu o pai, 5 anos. Depois de 4 anos ocorre esse texto que nós estamos lendo aqui. É um bom tempo. E esse texto nos diz que o que faz Absalão?
Absalão, então, depois desses 9 anos, ele vai então à porta da cidade. E quando as pessoas vêm de longe com os seus problemas para trazê-los ao rei, ele se apresenta. Ele faz uma espécie de triagem e diz assim: olha, de onde você veio? Ah, eu sou da tribo tal. Ah, olha, você não vai ser recebido pelo rei, o rei não tem tempo para você. Quem dera eu fosse rei, quem dera eu fosse juiz aqui, porque eu tenho tempo, eu ia dar ouvido a você. E as pessoas então começam a ver em Absalão uma pessoa a quem você tem acesso. E nos diz o texto, no último versículo que nós lemos, no verso 6, que ele abraçava as pessoas, beijava as pessoas. E assim nos diz o texto, ele foi ganhando, e o texto diz, ele furtava o coração dos homens de Israel. Aqui, irmãos, nós estamos diante de um usurpador, alguém que vai se rebelar contra o próprio Pai e vai desejar a sua morte. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos analisar biblicamente em diversos capítulos, não somente no 15º, mas em alguns capítulos mais, quem de fato é Absalão. Nós estamos diante de quem? Quais as características de um homem que usurpa o lugar de um outro? A primeira lição que nós observamos aqui, irmãos, a primeira característica de um usurpador é que um usurpador, ele não faz bom uso do tempo que tem. Ele faz mau uso do tempo que tem. Volte o seu olhar para o capítulo 13, verso 38. Vamos dar uma passeada nesses textos. Capítulo 13, verso de número 38. Versos 37 e 38, um vai na sequência do outro. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Por que eu estou citando aqui, nesse longo contexto que eu citei para os irmãos, por que eu estou citando esse tempo, no total de 9 anos, desde esse momento em que ele foge, até o momento em que ele assume de alguma maneira que ele quer de fato tomar o lugar do pai? Porque ele tem todo o tempo do mundo para planejar tudo que não presta. Esses 3 anos que ele esteve na casa do avô, que o avô o acolheu lá como rei de Gesur, seria um tempo, irmãos, em que ele poderia ou ele deveria repensar a sua vida, as suas decisões. Ele poderia usar esse tempo aí, irmãos, para refletir sobre o seu passado, sobre aquilo que ele fizera ao seu meio-irmão Amnon, buscar arrependimento, chorar diante do Senhor, pedir perdão a Deus, procurar o Pai e dizer: Pai, eu errei, vamos consertar essas coisas. O que eu devo fazer, Pai? Já não posso mais trazer de volta o meu irmão, mas o que eu posso fazer? Mas nada disso ele faz. Ele tem tempo, mas ele não sabe como usá-lo. Ele vai desperdiçar o seu tempo, irmãos, alimentando o ódio pelo pai. Ele tem um ódio terrível pelo pai. E como nós aprendemos no domingo passado, o ódio é muito forte. Quando Davi menosprezou a força do ódio, ele sofreu por conta disso. O ódio, irmãos, ele cresce. O ódio, irmãos, o inimigo usa fermento no ódio. Quanto mais você revira aquela situação, mais ele aumenta. E foi isso o que ele fez. Ele se alimentou do ódio, era isso que ele queria. Muito provavelmente ele estivesse aguardando a visita do pai. Mas o pai, se o pegasse, nos diz o último verso aqui, no verso 39, que ele estava perseguindo Absalão. Não era um momento de reencontro.
Esses dois ali, irmãos, nesse momento, eram dois fios desencapados. Se encostasse um no outro, alguém sairia com um choque. Era preciso realmente isolar. Ele precisava desse momento. Mas conforme nós aprendemos no domingo passado, tempo não cura feridas. Quem cura é Deus. Mas ele não quis isso. Ele vai usar o seu tempo de forma totalmente equivocada. Ele usa o tempo para alimentar o seu ódio e alimentar a sua ambição. Então, a primeira característica de um usurpador é que ele não sabe fazer bom uso do seu tempo. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, nesse texto, é que nós vamos observar que, mesmo sendo um usurpador, por mais que ele tenha boas características, por mais que ele tenha uma boa carcaça, o usurpador sempre vai revelar o seu caráter. Segunda característica, o usurpador sempre vai revelar o seu caráter. Observe a leitura do capítulo 14, a partir do verso de número 25. Se os irmãos forem procurar na Bíblia algo sobre o caráter de Absalão, nós não vamos encontrar. Sabe o que nós vamos encontrar acerca de Absalão? Relatos sobre a sua beleza. Observe a leitura do texto, capítulo 14, versos 25 e seguintes. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Essa mulher era muito formosa à vista. Um homem cabeludo, que inveja! O peso do cabelo desse homem, irmãos, era de 2,3 kg de cabelo. É muito peso. Podia dar um pouquinho para o reverendo El, ia ficar feliz. Olha como esse homem era belo. Então observemos bem, quando ele se apresenta na frente do palácio, quando todas as pessoas vêm para serem julgadas pelo rei, quem eles encontram? O Brad Pitt da época. Queixinho furadinho, peito peludo, pernas grossas, aquilo tudo. Um homem maravilhoso. Eles falam, puxa, esse homem está me ouvindo e ele está dizendo, ele é filho do rei e está dizendo que o rei não tem tempo para mim. Puxa, mas ele é o príncipe herdeiro. É com ele que eu vou. Olha o caráter desse homem. Agora vamos voltar ao capítulo 15, que foi o nosso texto inicial. Versos de 1 a 6. Nós não vamos lê-lo, porque nós já o lemos no início. Mas eu quero observar com os irmãos aqui, qual é o caráter desse homem bonito, desse homem cabeludo, bem afeiçoado, perfeito, lindo, maravilhoso. Primeira coisa que ele faz, ele tem um plano que ele começou lá atrás. Agora é a hora de ele começar a executar o seu plano. Ele vai fazendo um teste. Sabe o que Absalão é? Um grande político. Ele usa bem a sua imagem, sorri, ele está sempre disposto. Ele diz, eu vou te ouvir. Quem é você? Vem cá, queridão. Ele abraça, ele acolhe, ele dá um beijo. Ele ouve e diz, puxa vida, olha, queria muito te ajudar. Quem dera eu fosse juiz, olha, a tua causa estava ganha. Nos diz o verso 6, ele ia roubando o coração das pessoas. Ele está levantando todo Israel contra o próprio pai. Olha o caráter desse homem. Mas ele está falando isso? Não, ele não fala isso, ele age como um bonzinho. Isso é um mau caráter. É um homem extremamente frio e calculista.
Esse é um homem, irmãos, que está dizendo assim: eu sou bom, o rei não é. Eu estou disponível, o rei não está. Eu tenho tempo, o rei não tem. Mas olha, ele pode tudo, mas não faz nada. Eu não posso, mas eu quero. Ele começa então a angariar ali eleitores para si. Ele vai alimentando cada vez mais o descontentamento do povo diante do rei. Mas o rei é seu pai. O rei de nada sabe. Porque lá na porta da cidade, o seu filho, provavelmente o príncipe herdeiro, no entendimento dele, ele está fazendo o seu teste de popularidade. Está indo bem. Ele está indo muito bem. Ele usa as oportunidades que tem, ele usa os privilégios que tem para semear discórdia, para semear contendas e aumentar o descontentamento do povo em relação ao rei. Absalão não é um pacificador. Ele não é aquela pessoa que vai levar a paz ao rei. Pelo contrário, ele vai semeando discórdias. Ele é um agitador. Esse é o caráter de Absalão. Ele é um agitador. Ele está traindo o próprio pai. Entenda isso. Os irmãos se recordam que quando nós falamos da tramóia que ele preparou para matar o seu meio-irmão Aminon, quando Tamar estava envergonhada e foi procurá-lo, ele acolheu a irmã e disse assim para a irmã: você se encontrou com Aminon, não foi? Foi. Esquenta a cabeça não. Se preocupa não. Larga a mão. Em outras palavras, deixa com o pai. O pai está on. Eu vou cuidar disso. Na verdade, irmãos, quando ele vai tirar a vida do seu irmão naquela festa da colheita, e ele dá ordem para matar Aminon, ele não está, irmãos, honrando a irmã Tamar. Não é isso. Ele está tirando da jogada o príncipe herdeiro Aminon. Aminon é o primogênito. Então, matar Aminon revela as suas ambições políticas de tomar o lugar do pai. Esse é o caráter desse homem usurpador. O caso de Tamar era apenas um motivo a mais. Aminon, o príncipe herdeiro primogênito, é morto. Ele foge e está tudo bem. Agora ele volta e começa a semear a política para ele ser o rei de Israel. O caráter usurpador de Absalão. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que ele começa a colocar o seu plano em prática. A terceira lição do usurpador é que o usurpador ele não fica só com a ideia. Não. Ter a ideia para o usurpador ainda não é nada. Ele vai colocar o plano em prática. Esse é o terceiro ponto da mensagem de hoje. Volte o seu olhar para o capítulo 15, versos de 7 a 10. Capítulo 15, versos de 7 a 10 diz assim: ao passo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesú, na Síria, fez teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou a Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. ênfase no verso 10. Enviou emissários secretos, dizendo: no sinal que eu der, gritem: temos um novo rei, seu nome é Absalão.
Vamos analisar isso aqui. Ele começa a colocar o plano em prática. O plano de Absalão começou muito tempo antes. Agora é a hora da parte final da execução do seu plano. Ele começou o seu plano lá quando ele planejou matar o irmão. É ali que o plano começa. Mas agora ele começa a executar a parte final. E o que ele diz? Olha como o usurpador sempre se vale de mentiras. E além de se valer de mentiras, ele sempre coloca um propósito espiritual no meio. Ele se aproxima do rei e fala assim: rei, deixa eu ir para Hebrom. Os reis eram coroados em Hebrom. Mas ele não fala isso, ele não fala a real. Ele diz: eu vou lá prestar culto. Era o centro religioso do reino na época. Não era Jerusalém. Jerusalém veio a ser depois. Nessa época era Hebrom. Então ele diz: eu vou a Hebrom para cultuar. O rei diz: vai com Deus, vai em paz. Se é para culto, vai, meu filho. Mal sabe Davi que isso faz parte de um plano onde ele mesmo será a vítima. É nesse momento aqui, irmãos, que ele envolve, ele se sente fortalecido o suficiente. Ele já fez aquela sua campanha eleitoral lá no portão da cidade por longo tempo, todo dia, falando a mesma coisa, abraçando, beijando, acolhendo. Todo mundo o vê como boa praça, o vê, os descontentes com Davi, vê em Absalão o futuro rei de Israel, e ele rouba o coração do povo. Então agora ele diz: é agora, o momento é oportuno. Já fiz aqui a boa vizinhança, já entreguei muitos panfletos aqui. Na hora da eleição eu estarei entre o primeiro, eu serei o vencedor. Eu já tenho a população ao meu lado e estão contra o meu pai. Ótimo, só me resta ir a Hebrom. Mas ele se cerca de um grupo. Observe como muito bem eles sabem agir. Os usurpadores são assim. Eles não falam a verdade, eles não jogam limpo. Mas o pretexto que eles apresentam é de retidão diante de Deus. Vou a Hebrom cultuar. Meus queridos, a última coisa que esse menino tinha na cabeça era Deus. Não tinha nada de Deus nele, mas ele usa o nome de Deus. O seu objetivo insaciável e incurável era destruir o pai. Mas a motivação da visita a Hebrom, da viagem a Hebrom, nada tem a ver com o culto, nada tem a ver com Deus. Ele quer sair de Jerusalém porque ele vai voltar a Jerusalém. Ele quer sair de Jerusalém, irmãos, porque os outros vão fazer o que ele quer. Ele deixou pessoas preparadas para gritarem: temos um novo rei. Ele sai de Jerusalém, irmãos, para ser o insuspeito. O usurpador é assim, ele age por trás. Ele coloca outras pessoas para agir. Ele fica por trás. O usurpador não aparece, a não ser na hora que ele determina. Ele coloca outros para trabalharem para ele. Outras pessoas vão fazer o serviço sujo. Depois ele aparece como o bonito da história. Veja o verso de número 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Sabe o que o usurpador também faz? Usa pessoas inocentes. O usurpador é assim. Ele chega para uma pessoa simples, uma pessoa comum, e no nosso bom português,
chaveca. Manda um chaveca. Manda uma conversa linda. Não fala a verdade. O usurpador tem ódio da verdade. Ele fala em Deus. Ele fala em crescimento. E a pessoa inocente, por acreditar que ele vai cultuar em Hebrom, está na comitiva. Mal sabe que aquele inocente está fazendo parte de um plano de morte, diabólico. Sabe o que o livro de Levíticos diz sobre os filhos desobedientes? Que eles merecem a morte. O pai e a mãe de filhos desobedientes procuravam o sacerdote e diziam: esse filho não nos ouve. Não adianta falar, ele não quer conselho, ele quer fazer o que ele quer da vida. O sacerdote matava. Esse era o caso dele. Mas ele quer matar o pai. Ele quer virar o jogo. Essas pessoas têm sido usadas como parte de um plano ambicioso de traição e de tomada de poder de uma poderosa conspirada. Volte o seu olhar para o verso 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Quem é Aitofel? Conselheiro do rei. Ele manda trazer conselheiro. E enquanto ele está lá fazendo um sacrifício sério diante de Deus, na verdade aquilo tudo era uma conspirata, uma conspiração, uma rebelião, um motim. O usurpador faz isso. A sua ambição, irmãos, não tem limites, a sua ambição desconhece fronteiras. Então, como ele começa a colocar esse seu plano em prática? Esse seu plano, irmãos, nasce da ambição de um homem com sede de poder. Elimina quem estiver à sua frente, mostra-se insubmisso, age sempre com violências, se aproveita das oportunidades que lhe dão, suborna e usa pessoas, argumentando sempre em nome de Deus. É o insuspeito. Você não imagina o que está por trás daquelas palavras. Ele pretende ir a Hebrom, não para cultuar, mas para lá ser aclamado rei. Mas se ele fala isso para os outros, ele acaba sendo descoberto. Então ele não fala, ele sabe disso. Daí o argumento de cumprir um voto a Deus é o argumento que ele utiliza para enganar o pai e de forma insuspeita continuar o seu plano, dar prosseguimento ao seu plano. Quando isso acontece, irmãos, ele consegue fazer o que ele quer. Ele vai até Hebrom, aqueles 200 homens da sua confiança, num determinado momento, dão um grito dizendo: temos um novo rei, Absalão é o novo rei, e essa notícia chega ao rei Davi. E os conselheiros de Davi dizem: o povo está com Absalão. Davi então reconhece o que está por trás de todas as coisas. Ele se vê cercado. Só há para Davi um caminho a seguir: a fuga. E ele então fala para os seus conselheiros: vamos fugir, porque Absalão é capaz de todas as coisas. Não vamos deixar o povo sofrer, vamos embora daqui. E ele foge com a sua comitiva real. Ele foge.
O filho pondo medo no pai, um pai fugindo do filho. Ele sai sem rumo, ele não tem para onde ir. Ele vai para os desertos, lugar que ele conhece quando fugia de Saul anos atrás. Ele conhece o deserto, o filho não conhece. Então ele vai se refugiar longe no deserto. Ele então, sabendo que o pai não está mais em Jerusalém, ele entra em Jerusalém como rei de Israel. Davi deixa para trás suas 10 concubinas para cuidar do palácio e vai embora com toda a comitiva. Ele entra na cidade de Absalão e é o rei de Israel. Não se sabe, irmãos, quanto tempo ele reina em Israel. Esse tempo é incerto, não se sabe. Mas eis que o tempo passa, repito, não se sabe quanto tempo passa, e aí nós vamos para a última lição da noite. A última lição da noite, irmãos, é a penúltima lição, mensagem hoje, irmãos. A gente vai observar aqui os conselhos de um usurpador. De quem um usurpador se cerca? Capítulo 17, versos de 1 a 4. Ele já é rei de Israel. Ele já é rei de Israel. Capítulo 16, irmãos, verso 20. Capítulo 16, verso 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Amaram, pois, para Absalão uma tenda nua e irada. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Um usurpador, ele se cerca de pessoas assim, de conselheiros assim. Observe bem que tipo de conselho ele dá. O conselho é: te deita com as concubinas do teu pai, você vai humilhar o teu pai, o povo vai adorar. Faça isso. Ele vai desonrar o pai. Então os conselheiros do usurpador querem vê-lo cada vez pior. E ele diz assim: não fica no quarto, não, vamos fazer aqui, na varanda. Todo mundo vai ver que agora você é homem. E ele fala: ok. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, capítulo 17, a partir do verso 1, acompanhe aí. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei, e perseguirei Davi esta noite, assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei, farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e aos príncipes de Israel. Que conselheiro, não? Irmãos, quando a gente começa a analisar um pouquinho da história de Absalão, a gente percebe que ele parece aquela música antiga do Raul Seixas, é o sangue no olhar do vampiro. Ele tem sangue nas mãos, tudo dele é matar. Ele não resolveu conversar com Aminon, ele mandou matar Aminon.
Quando ele estava de volta a Jerusalém, durante aqueles 2 anos que ele voltou a Jerusalém, e o pai não conversou com ele, e ele chamou Abner, ele falou: Abner, eu quero conversar com meu pai. Chamei você aqui 2 vezes, você não veio, eu quero conversar com meu pai. Porque a questão é a seguinte: ou ele me mata, ou ele me perdoa. Toda a conversa dele era matar. É sangue. Agora aqui de novo, Aitofel, conselheiro de Davi, que acompanhou Absalão, disse: eu vou matar só o rei. Ele fala: opa, é o que eu quero. Cuidado com os conselhos que você ouve. Afaste-se de pessoas dessa natureza. Mas o usurpador gosta disso, porque elimina os inimigos e não tem conversa. É matar, é eliminar. O usurpador, ele se cerca de conselheiros dessa natureza. Agora sim, o último ponto da mensagem de hoje. O usurpador não sabe, mas ele precisa e vai conhecer o preço da rebelião. A rebelião tem um preço. Ele não sabe, mas ele não vai fugir do preço da rebelião. Volte o seu olhar para o capítulo 18, versos de 9 a 15. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: vício, porque logo não o feriste ali, derrubando por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu essa ordem a ti, a Absai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Que trágico, que trágico. O usurpador não fica para sempre vitorioso. O usurpador tem um fim e não é bom. Nunca é bom. Depois de um tempo que não sabemos, irmãos, repito quanto tempo foi, o exército de Davi luta contra o exército de Absalão. Eles se encontram. Absalão vai perseguindo o pai. E ele está certo que vai vencer o pai. Entretanto, o exército de Davi, com 600 homens, vence o exército de Absalão. Sabe o que acontece aqui, irmãos? É o povo de Israel lutando contra o próprio povo de Israel. É uma guerra civil. Sabe o que é que o usurpador faz? O usurpador faz isso, ele joga irmãos contra irmãos. Isso é a arma do usurpador. Então estão lá o povo de Israel guerreando não contra os filisteus, não contra os moabitas, tradicionais inimigos, não. Contra o próprio povo de Israel. É o filho perseguindo o pai. Mas no meio da batalha, e essa batalha se passa nos bosques de Efraim, o rei dá uma ordem:
Davi mesmo não vai ao vale, ele não vai guerrear, mas ele chama Joabe, chama os seus príncipes e diz: por favor, não encostem um dedo no meu filho Absalão, tratem-no com moderação, a palavra é essa, tratem-no com brandura, isso está no verso de número 5, sejam brandos, sejam calmos, não agitem o meu filho, é meu filho, é o que é, mas é o meu filho. Na hora da batalha, o exército de Absalão perde a batalha. Ele foge. Ele sabe o que vai acontecer aí. Para se esconder, ele então pega a sua mula e vai pelo bosque. Entretanto, ele tem um cabelo muito avantajado. E nos carvalhais, o seu cabelo fica preso nos galhos. Ele não consegue se desvencilhar dos nós do seu cabelo, dos seus cabelos nos carvalhais. A mula vai embora e ele fica pendurado pelos cabelos. Tenta se desvencilhar, mas não consegue. Alguém viu, fala para Joabe, capitão da guarda do rei Davi, e fala: por que você não matou? Diz: não, o rei falou para nós não encostarmos a mão nele. Joabe falou: deixa comigo. Ele pega 3 dardos, 3 lanças, vai até o lugar onde Absalão está preso, mira no coração e enfia ali 3 flechas. Ele está agonizante. Nesse mesmo momento chegam outros 10 jovens soldados e dão cabo da vida de Absalão. Absalão é enterrado, irmãos, num buraco, lá no meio dos carvalhais. E os soldados jogam sobre ele pedras e pedras, diz a Bíblia. Jogar pedras e pedras, irmãos, para a época, era o enterro de uma pessoa meliante, pior tipo de pessoa. Mas sabe o que isso também quer dizer? Quando Absalão era rei ainda, ele mandou erigir para si uma grande coluna de honra, chamada coluna de Absalão, para a sua glória. Contrariamente ao que ele queria, ele teve não uma boa lápide, mas pedras sobre pedras que diziam da sua desonra como filho de um grande rei, Davi. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, não há nada de bom no usurpador. O usurpador, ele quer poder. Ele não consegue enxergar os privilégios que lhe dão, as oportunidades que lhe dão, para se reconciliar. Não. Ele desconhece privilégios. Quando Davi o chamou de volta, era um privilégio para dizer: volte. Não. Ele continua com ódio. O usurpador é assim. Ele é um aproveitador. Ele lança irmãos contra irmãos. Ele tem bela aparência. Ele sabe como fazer as coisas. Ele sabe jogar. É um político astuto. Mas nunca se esqueça dessa palavra. Ele faz de tudo para ser insuspeito. Ele é um insuspeito. Quando alguém falar de que tem alguém tramando contra Davi, Davi jamais iria pensar no filho, porque o filho se tornou um insuspeito. Ele está acima do bem e do mal, mas na verdade é ele mesmo. É ele que usa o tempo porque não sabe usar o tempo. Ele usa o tempo para tramar, para enganar pessoas. Nas barbas do rei, ele chama pessoas para se passar por bom, por amigo. E na verdade é o pior inimigo do rei. É um usurpador. O usurpador usa pessoas inocentes para conquistar o que ele quer. Ele fica por trás, mas na hora ele aparece.
Mas na hora que ele é revelado, o que acontece? Ele foge. O usurpador é assim. Quando você tira as máscaras de um usurpador, ele foge. Ele foge. Ele foge. E quem vai cuidar do fim dele não é Davi. Davi não quer o mal do filho. Ele diz: não põe a mão nele. Outros farão isso, não o rei. Usurpar. Nunca seja usurpador, meu irmão, minha irmã. Nunca. Nunca se junte a pessoas tais. Não perca seu tempo, não fique próximo. Quando uma pessoa se aparecer ou se apresentar boa demais, meu irmão, desconfie. Você não sabe o que está por trás. Por mais que ele use o nome de Deus dizendo de culto, você não conhece o que há por trás do coração de um homem, de uma mulher, com a intenção de usurpar o poder. Quando Aitofel disse: eu só vou matar seu pai, ele fala: opa, é tudo o que eu quero. O usurpador não tem limites. A próxima vez não pode ser você. Que Deus nos dê livramento de pessoas assim. E que Deus nos livre de sentimentos assim. Em nome de Jesus. Amém.